Olá, turma, sejam bem-vindos de volta, né? Continuando o nosso curso aqui de lógica de programação, né? Nomeado Algoritmos e Programação. O que a gente vai ver nessa aula é entrar um pouquinho nessa parte de, de inteligência do computador, né? Quando o computador, a gente delega para o computador a tomada de decisões, né? Ah, e para isso a gente precisa fazer com que o computador tenha essa capacidade de fazer perguntas e avaliar essas respostas para o seu estado atual, né? Condicionais, tá certo, condicionais, né? E possa avaliar essas respostas. E se a gente olhar no dia a dia, o nosso processo decisório, como é que você define se você vai fazer uma determinada tarefa ou não, essas nossas decisões elas são baseadas em avaliações de expressões, certo? Vocês sabem o que é expressão, né? Expressão é uma unidade de código com valor. Então, baseado no resultado de uma expressão, é que a gente decide fazer A ou B, fazer alguma coisa, certo? Muito bem. Então, antes da gente entrar propriamente dito, esse vídeo é somente sobre os acessórios aqui das estruturas condicionais. Sabendo que expressões são unidades de código com valor, e esse valor é o domínio inteiro dos dados, né? Isso é um valor, uma expressão genérica, normal. Mas nós temos um subconjunto de expressões que são as chamadas expressões booleanas. Esse termo boolean, né, ele significa valores do tipo verdadeiro ou falso. Só tem essas duas possibilidades. Então, uma expressão booleana significa que é uma expressão com valor apenas de verdade ou falso, true ou false, nas linguagens de programação, certo? E no mundo, na vida. Então, quando você vai tomar uma determinada decisão, você sempre faz uma avaliação de uma expressão booleana, certo? Então, eu vou para o shopping, né, se não estiver chovendo. Então, você faz a seguinte avaliação da expressão estar chovendo. Estar chovendo, isso é true ou false, certo? Sempre é true ou false. As expressões booleanas só têm esses dois valores, não tem um terceiro valor, somente essas duas opções, certo? Eu vou comprar um tênis se ele for inferior a R$ 200. Eu vou comprar um tênis novo de corrida, certo? Então, o tênis tem um valor. O valor ou ele é menor que 100 ou ele não é menor que 100. Então, nós temos apenas dois caminhos nas expressões booleanas. Ficou claro para vocês, pessoas? Beleza. Então, para a gente chegar nessa questão de criar uma expressão booleana, nós temos uma série de formas, mas as mais comuns, o que a gente vai usar aqui o tempo todo, é utilizando duas categorias de operadores. Os operadores relacionais e os operadores lógicos que as linguagens de programação em geral oferecem para a gente, certo? Os operadores relacionais, como o próprio nome diz, ou operadores de comparação, você pode vir aqui, né, lá no MDN de JavaScript, aquele link que eu mandei para vocês, guia JavaScript. Se você vier aqui em operadores, eu estava aqui em operadores, que é essa tela que eu estou aqui, né? Em operadores você vai ver que ele chama de operadores de comparação. Esses operadores servem para que você colocar dois operandos lado a lado, intermediados aí por esse operador, e ele vai dizer verdade ou falso ao relacionar eles dois, botar lá, por isso esse nome de relacionais, quando eu ponho um lado a lado, certo? Existem mais, lá na tabela tem mais operadores do que esse, e esses são os que a gente vai utilizar majoritariamente. Se eu abrir aqui meu terminal, né, rodar clear, então o Ctrl L aqui só para limpar, muito bem. Vocês lembram que a gente pode entrar no modo de script do Node, né? Para isso basta digitar somente a palavra Node, ele vai cair nesse Welcome to Node, que é onde o código JavaScript pode ser colocado aqui, certo? Como, por exemplo, eu posso declarar uma variável n que recebe 1, dizer que n mais 1 dá 2, que 1 mais 1 é 2. Ctrl L também funciona aqui no meu caso. Quem tiver Linux também funciona para limpar a tela. Então eu estou aqui, para sair dele, vocês lembram que é o exit, volta para o terminal normal. Vou entrar novamente, Welcome to Node. Vejam só, eu posso escrever expressões booleanas, ou seja, expressão são variáveis, valores e operadores, para ele avaliar aqui para mim. Então, 1 mais 1 não é uma expressão booleana, nesse contexto que a gente está falando aqui. Essa é uma expressão aritmética, normal. Então, ela quando avaliada é 2. Estão vendo os 2 ali em cinza. Mas e se eu colocar
aqui são 3 iguais, 1 igual, 2, 3. Se eu colocar 1 igual, 3, ele retornou true, ou seja, essa é uma expressão booleana. Ela, quando avaliada, ou seja, 1 é igual a 1, o igual ele tem vários papéis na linguagem de programação, mas os dois principais é o de atribuição, quando é só igual, e em JavaScript, quando você quer comparar dois valores, a gente costuma utilizar 3 iguais, igual, tudo bem? Então, 1 é igual a 1? Sim, claro, 1 é igual a 1. 1 é igual a 2? Não, falso. Então, só tem essas duas possibilidades quando você está trabalhando com operadores relacionais. Ou vai ser verdade ou não vai ser verdade. Tudo bem? Então, a gente pode construir expressões booleanas utilizando aqui variáveis, valores e números. Então, vamos fazer um exemplo aqui com variáveis. Tem um determinado valor que é 10, certo? Eu pego. Valor é maior que 10, é true ou é falso? É falso. Valor é 10. Eu pergunto aqui, eu escrevi a expressão booleana utilizando o operador relacional maior que é o mesmo que vocês já conhecem aí da matemática. Valor maior que 10, falso. Não, não é. Valor não é maior que 10, valor é 10. Tanto é que eu posso verificar aqui, botando igual, 10, ele retorna true. Tudo bem? Então, nós temos o igual, que são 3 iguais, o operador relacional de igualdade. Tem o de diferença, por exemplo, valor é diferente, que é uma exclamação igual. Não necessariamente o seu terminal vai ficar como o meu aqui, certo, gente? Mas não tem problema, é toda a mesma coisa. O igual é porque ele faz a ligatura, que ele liga os operadores para mim. Valor é diferente de 10? Falso. Porque valor é 10, né? A gente sabe que o valor dele em memória é 10. Então, valor não é diferente de 10. Valor é igual a 10. Tudo bem? E assim você pode utilizar todos os operadores. Então, nós temos esse de igualdade, esse de diferença, quando você quer saber se dois valores são diferentes, esse de maior que e menor que, e aqui a combinação, se ele é maior ou igual a 10. Por exemplo, valor é maior do que 10 é falso, mas ele é maior ou igual a 10 é true, porque ele é 10. Então, você pode também combinar esses dois. Então, esses são os 6 principais operadores relacionais que a gente vai utilizar para criar expressões booleanas para as tomadas de decisão dentro dos nossos programas. Se ele vai virar para um lado ou para o outro, se ele vai fazer este ou aquele cálculo baseado em perguntas. E as perguntas serão utilizando expressões booleanas. O que são expressões booleanas? São expressões compostas de valores, variáveis e operadores relacionais e lógicos que retornam apenas true ou false. Certo? É isso lá que você vai botar na terceira questão da nossa prova. Tudo bem? Beleza. Isso aqui são expressões booleanas simples, ou seja, ela tem apenas uma avaliação. Mas como vocês já devem estar estudando aí em matemática, vocês sabem, e vocês também desde criancinha, já sabem que às vezes uma tomada de decisão não é baseada apenas em uma expressão booleana, mas na combinação de mais de uma expressão booleana. Como é isso, professor? Isso são os operadores lógicos. Então, às vezes você faz a seguinte pergunta, a seguinte indagação para você mesmo. Olha, eu vou para a pizzaria não, eu vou para o centro se a corrida do Uber for inferior a R$10 ou se tiver ônibus, certo? Se tiver ônibus. Então, você tem duas expressões booleanas. Você precisa que elas duas sejam verdade para que você vá no centro, ou seja, tanto tem que ter ônibus quanto a corrida do Uber tem que bater com o seu valor de dinheiro? Não, basta que uma delas seja verdade. Então você tem duas, mas elas estão combinadas. O valor delas duas juntas, essa operação, vai ser verdade se pelo menos uma delas for verdade. Agora você tem uma outra expressão booleana que você toma decisão desde sempre assim, né? Cara, tu vai assistir o jogo do São Paulo, né, com o Palmeiras? Cara, se eu estiver em casa e estiver descansado, eu vou assistir. Então tem que acontecer duas coisas, as duas coisas têm que ser verdade. Você está em casa, true. E está descansado, true. Então assista o jogo. Está em casa, true. Está descansado, falso. Não está em casa. Então tudo é falso. Porque para você assistir o jogo, você tem que estar em casa e estar descansado.
É para isso que servem esses operadores, esses dois is. Não tem só esses lógicos, né? Mas esses são os mais utilizados. Esse i, que quando você combina duas expressões booleanas simples, que são utilizadas, feitas geralmente com operadores relacionais, você combina duas ou mais simples e todas elas precisam ser verdade para que essa expressão inteira seja verdade. E esse operador, que são as duas barras verticais, que bota lado a lado duas expressões booleanas simples, feitas com operadores relacionais, e para que ela toda seja verdade, basta que uma seja verdade, como vocês já aprenderam lá. Esse último operador é o operador de negação. Uma expressão booleana qualquer, se ela vier precedida dessa exclamação, significa que ele vai inverter o valor dela. Vou começar por essa daí. Então, eu tenho valor aqui ainda no meu contexto. Eu pergunto aqui, valor é igual a 10? Ele retorna true. Se eu botar aqui, né, uma negativa, deixa eu ver se ele vai aceitar eu fazer isso. Uma negativa de que valor deu falso. Não é verdade que valor é igual a 10? É mais ou menos isso que ele pergunta. Ele inverte o valor. Não sei se a gente pode fazer assim. Deixa eu só confirmar se ele aceita a gente fazer isso também. É melhor a gente envolver aqui a expressão booleana, né? Então ele vai avaliar isso aqui como true, né? Porque valor é igual a 10. Então a exclamação vai tornar isso o contrário. Qual é o contrário de true? É falso. Tudo bem? Deixa eu fazer agora aqui uma expressão composta utilizando o operador lógico AND, né? Então eu vou perguntar se o valor é maior que 9 e o valor é par. Como é que seria essa pergunta? Então, valor é maior que 9, ele já vai avaliando ali, é true. E eu botei dois is comerciais aqui. Valor é par. Como é que eu sei se um valor é par? Se eu pegar o resto de valor por 2 e for igual a 0. Certo? Eu vou até envolver aqui com parênteses para ficar mais fácil. Isso é algo que vocês vão fazer o tempo todo. Então, observe que a expressão ela continua tendo um valor booleano. Tá? Eu vou até pressionar Enter. Ela ficou true. Ó. True. Por quê? O valor não é 10 lá em memória. Né? 10 é maior que 9? True. E valor, quando 10 é dividido por 2 sobra 0? True. Isso aqui é um operador relacional. Aqui eu utilizei uma expressão, isso aqui tem um valor. Qual é o resto de valor por 2? É 0. 0 igual a 0, então ele é um valor par. Então aqui é uma expressão que verifica se um número ele é maior que 9 e, ao mesmo tempo, ele é um número par. Se eu só mudar aqui para saber se ele é um número ímpar, eu faço isso aqui. Assim, valor é maior que 9? Sim, é verdade. E o valor é ímpar, ou seja, o resto dele por 2 é 0? Não, não é. Então, uma das expressões que estão aqui separadas ou montadas com o operador com dois is comerciais, deu falso. Se deu falso, ele vai retornar falso. Eu posso fazer a mesma expressão agora utilizando o operador OU, que são duas barras invertidas, isso em JavaScript. E aí você já sabe fazer isso desde sempre, né? Você já sabe fazer esse tipo de avaliação. Valor é maior que 9 ou o valor é par? Sim, é verdade. De cara, você não sabe se foi essa ou aquela que deu certo, mas pelo menos uma delas é verdade. Então, a expressão inteira é avaliada como verdade. Valor é maior que 9 ou o valor é par? Sim, é verdade. Aí eu posso fazer aqui também a outra, né? Então, deu verdade assim como com o i. Valor é igual a 9 ou o valor é ímpar, né? Então eu mudei aqui para ser diferente de 0. Sim, é verdade. Observem que deu diferente disso aqui agora. Porque com o ou, basta que uma das expressões booleanas simples seja verdade. É como se tivesse uma sala que tem duas portas de acesso. Basta que uma delas esteja acesso. As duas portas estão aqui paralelas, né? Não são sequenciais, seriais. Eles estão aqui paralelas. Para você entrar na sala, se ela tem duas portas de entrada, basta uma que esteja aberta. Já o operador i é como se para entrar numa sala tivesse duas portas, como às vezes tem no condomínio, né? No prédio tem uma porta, e depois você entra numa gaiolinha e depois abre outra. As duas devem estar abertas, ou seja, as duas devem ser verdade para que isso dê certo. Tudo bem? Então dá uma olhada nesse conteúdo, expressões booleanas, operadores relacionais e operadores lógicos, que eles vão ser fundamentais para a gente aprender estrutura condicional if. Perfeito? Segue o próximo vídeo aí, o próximo vídeo que a gente vai falar sobre esse danadinho if, que é para a gente começar a dar poder de decisão para o computador.